Você se considera uma pessoa ansiosa? Você percebe assim, que você está o tempo inteiro bastante inquieto, pensando excessivamente nas coisas, no futuro, muito preocupado, tá se sentindo bastante cansado mesmo depois de descansar, esquece as coisas com facilidade, de repente não tem muita tolerância assim com pessoas mais lentas que você, costuma sofrer por antecipação, tem sentido de repente aí dores ou tensões musculares, dores de cabeça. Se você concordou aqui com alguns desses itens que eu te falei, provavelmente a ansiedade realmente está muito presente, muito latente na sua vida. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema que é tão atual e tão preocupante ao mesmo tempo devido aos altos índices de ansiosos por aí, e o que você pode fazer tanto para controlar, para evitar com que essa ansiedade cresça tanto, e caso você perceba aí que ela está tomando uma proporção maior, alguns exercícios, algumas técnicas rápidas que você pode adotar no seu dia para amenizar os sintomas da ansiedade. Vem comigo! Oiê, eu sou a Sil Aquino, sou terapeuta mentor holística e estou muito feliz em ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. Por aqui a gente fala sobre diversos assuntos voltados para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, espiritualidade e tudo que pode te ajudar a ter um melhor relacionamento consigo mesmo e com os outros e também a ter mais leveza na vida. Se você já se interessou por esses assuntos e ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho também para receber notificações dos próximos vídeos, beleza? Bora pro nosso papo? Talvez você já tenha ouvido falar que o Brasil é o campeão em número de ansiosos no mundo. Pois é, né? É um troféu que não é dos melhores pra gente obter, mas infelizmente esse número vem se confirmando nos últimos anos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que depois de 2020, os números de pessoas com crises ou transtornos de ansiedade aumentaram em mais de 25%. E obviamente, aqui no Brasil a gente tem alguns agravantes, como a questão do medo do desemprego ou por estar já desempregado, a questão da frequente instabilidade econômica, além da questão da falta de segurança pública, né, ou da sensação de falta de segurança pública, né, dos casos de violência, enfim, são alguns dos itens que fazem com que os brasileiros acabem tendo um índice de ansiedade muito grande realmente comparado a outros lugares. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que existem outros fatores que contribuem também para essa questão da ansiedade tão grande, tão alta por aí. A gente vive numa sociedade em que tudo é para ontem, em que tudo é muito urgente, precisa ser muito imediato, em que existe muita cobrança e muita autocobrança, inclusive, por resultados, por entregas, por produzir e obter resultados e conseguir. Fora a questão realmente da chuva de informações, né, que a gente tem o tempo inteiro por todos os lados, do número excessivo de estímulos que a gente encontra. A gente também precisa lembrar, assim, da questão das redes sociais, que também contribuem muito para isso, das comparações que a gente acaba fazendo, de ver a vida dos outros e querer ter uma vida parecida ou se cobrar por não ter, enfim, e por aí vai, né? As nossas mentes estão sempre muito agitadas e muito estressadas, principalmente dependendo de onde a pessoa mora, da cidade onde a pessoa mora, da correria daquele local, tudo isso vai agravando. E realmente essa questão do uso do celular de uma maneira quase que ininterrupta, no sentido da pessoa ir dormir, sendo o celular a última coisa que ela olha, e abrir os olhos de manhã e logo a primeira coisa que faz muitas vezes já é pegar o celular, já começar a mexer nas coisas, já olhar as mensagens, as notícias, enfim, tudo isso contribui para que os nossos pensamentos fiquem cada vez mais acelerados, que a gente esteja o tempo inteiro pensando em alguma coisa e muitas vezes, obviamente, se preocupando com muita coisa. E aí os últimos dados que saíram, né, recentes do Brasil, falam em torno de 18,6 milhões de pessoas que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e menos de 40% dessas pessoas realmente buscam tratamento. Então, esse é um outro dado também que acende um alerta aí, porque a ansiedade, quando ela não trabalhada, pode trazer outros agravantes. Por exemplo, inclusive poder desencadear uma depressão, pode trazer alguns outros sintomas, algumas outras doenças psicossomáticas, não só para a saúde mental, mas para a saúde física também. Então, problemas digestivos, taquicardia, hipertensão, são alguns dos problemas que podem ser acarretados por conta de uma ansiedade não trabalhada. Além, claro, de que as crises de ansiedade, se elas começam a ser frequentes e não são tratadas, elas podem desencadear a síndrome do pânico. Mas uma coisa que é importante a gente ter muito claro é que a ansiedade ela não é uma coisa que a gente vai conseguir evitar e ao mesmo tempo ela não é necessariamente ruim o tempo inteiro. No fim das contas, a ansiedade não deixa de ser uma resposta emocional e fisiológica normal que acontece para nos preparar para algum estresse, que é útil inclusive para nos preparar para a gente se defender ou para a gente tomar uma decisão, ou mesmo até para a gente se motivar a fazer algo.
ir atrás do que a gente quer. Então, a ansiedade é algo que é necessário na nossa vida. O problema dela é quando ela começa a aumentar uma proporção muito grande, a se tornar muito frequente e aí trazer outros tipos de sintomas, de transtornos mesmo pro dia a dia da pessoa, para a vida dela como um todo, para os relacionamentos, para a parte profissional, enfim, que ela pode trazer vários tipos de problema quando não trabalhada, quando não cuidada. E aí, claro, que existem alguns tipos de pensamentos que vão fazer com que a ansiedade possa crescer mais, né? Possam gerar mais ansiedade. Por exemplo, o medo excessivo de errar é um dos fatores que pode acontecer, o medo de não dar certo, ficar pensando muito, e se não der certo, e se eu não conseguir, e se eu falhar, o que pode acontecer, o que vão pensar, são alguns pensamentos que podem contribuir para gerar uma ansiedade muito grande, assim como o medo de não ter controle sobre situações, medo de perder o controle. Então, aquela pessoa que está sempre querendo controlar tudo é um grande indício de uma pessoa ansiosa. O fato de querer ter o controle de tudo é bastante agravante, porque no fim a gente não tem, né, o controle de tudo, a gente tem controle de muitas coisas. Pessoas que de repente ficam o tempo inteiro pensando que o tempo é muito corrido, que elas não têm tempo, né, e ficam o tempo todo falando sobre isso, pensando em tudo que tem que fazer e achando que não vai dar tempo, que o tempo é curto, e já ficar se martirizando por isso. Além daqueles filtros muito voltados para a negatividade, então aquelas pessoas que realmente são mais pessimistas, que estão o tempo todo prevendo que algo de ruim pode acontecer, pensando em tudo de ruim que pode acontecer, isso com certeza tem um impacto muito grande na ansiedade. Além de outros fatores, como por exemplo ficar o tempo inteiro pensando sobre o que os outros estão pensando sobre você. Então tudo isso são alguns dos fatores que podem aumentar ainda mais, né, gerar ainda mais a ansiedade. Por outro lado, assim, algumas coisas que você pode ir colocando no seu dia a dia para realmente amenizando ou controlando o máximo possível, né, para evitar ficar tão ansioso, tão ansiosa. A primeira coisa é trabalhar justamente essa questão da preocupação excessiva. Você se preocupar o tempo inteiro com aquilo que não está no seu controle, com aquilo que está lá na frente que talvez nem aconteça, não te traz nenhum benefício. Eu costumo dizer que a pessoa que se preocupa demais o tempo todo, ela vai com certeza gastar muita energia de duas uma, né? Ou uma coisa que de repente nem vem acontecer, então ela realmente se preocupou à toa, ou ela até se preocupou por tempo demais, né? Por tempo a mais do que deveria, por ter sofrido por antecipação. Mesmo se realmente aquilo vier a acontecer, deixa para se preocupar realmente, né? Para se ocupar com aquele assunto lá na frente, na hora que vier a acontecer. Existe uma diferença entre você se prevenir, entre você se precaver e entre você se preocupar, principalmente quando você se preocupa demais com uma coisa que realmente está totalmente fora do seu controle. Essa é uma das primeiras coisas que você tem que botar aí na sua cabeça para evitar que a ansiedade comece a crescer, tome conta de você. Lembrando que eu vou passar alguns exercícios bem básicos, bem práticos para você colocar aí no seu dia quando você perceber que a sua ansiedade está tomando uma proporção grande, hein? Continua aqui comigo. O outro fator é que a gente precisa controlar o máximo possível o uso, principalmente das redes sociais. Diminua o máximo possível o uso das redes sociais. Evite mesmo usar um pouco antes de dormir. Evite ao máximo usar logo depois que acordar. Dá um tempo para o seu cérebro realmente poder descansar. Precisa soltar isso um pouco mais para que o nosso cérebro consiga dar uma desacelerada e a gente consiga controlar mais a nossa ansiedade mesmo. Outras coisas que são interessantes e importantes de serem colocadas mesmo no seu dia a dia é a prática de exercício físico, porque ele realmente ajuda muito no nosso ânimo, para botar as nossas tensões para fora. Procurar montar uma rotina de uma forma mais organizada possível para você. Quanto maior a rotina, menos chance você tem de ficar ansioso, né, ansiosa com o seu dia a dia, com as coisas que você vai precisar fazer, porque tá tudo organizado, você consegue se planejar, você consegue realmente realizar as coisas de uma forma um pouco mais controlada. A gente não tem controle de tudo, mas quando a gente organiza, fica muito mais fácil, tanto pra gente planejar e executar, quanto até para fazer os devidos encaixes que possam acontecer. Além disso, você pode colocar ali prática de alguma coisa que você realmente goste, que faça com que você distraia a sua mente. Então, algum hobby, a prática da leitura, além, claro, da prática da meditação. Mesmo que comece devagarinho, a meditação é extremamente importante e eu diria até necessária para a nossa saúde como um todo, né? Principalmente para a saúde mental, muito para a saúde emocional também, espiritual e até para a nossa saúde física. Ela traz imensos benefícios. Inclusive, eu tenho uma meditação aqui que eu vou deixar aqui no card e na descrição também. Uma meditação que eu gravei justamente para essa questão da ansiedade. Tenho certeza que vai te fazer bem. Mas
insiram realmente o hábito da meditação, mesmo que sejam poucos minutos por dia. Isso com certeza vai ajudar muito. E uma outra coisa, que eu já falei até também em outros vídeos, mas que também parece bobo, mas não é, de você treinar o seu olhar para você contemplar as coisas. Comece a praticar o exercício de prestar atenção em tudo que tem à sua volta. Quando você estiver andando na rua, você prestar atenção em tudo que tem ali na paisagem, mesmo nas pequenas coisas. Muitas coisas a gente não percebe porque a gente está sempre tão correndo, tão pensando em tanta coisa, tão voando a cabeça, né? Às vezes está lá em Nárnia. E aí a gente não presta atenção, a gente não se dá conta de tudo que a gente tem realmente acontecendo à nossa volta. Então, o contemplar é algo também bem interessante. Se você for colocando no seu dia a dia, vai te ajudar a estar mais presente e a acalmar um pouco mais. Prestar mais atenção naquilo que realmente esteja acontecendo e aí tirar um pouco do foco lá no futuro, naquilo que pode vir a acontecer. Pausa rápida e esperta para falar que se você tá gostando do vídeo, né? Se você tá até aqui, tá curtindo, lembra de deixar o seu like. E lembra que se você tiver alguém que pode se beneficiar, compartilha também com essa pessoa. Me ajuda a distribuir aí, a espalhar essa mensagem. Mas ok, vamos supor que você tentou, mas não tá conseguindo, a ansiedade tá começando a aumentar aí e de repente ela tá te trazendo alguns outros sintomas, alguma sensação mesmo de taquicardia, de falta de ar, de um medo excessivo. Então, se você se pegar numa situação dessa, que começa a sentir alguns sintomas que começam a ficar mais desconfortáveis, por mais difícil que seja, procura fazer alguma prática, alguma das práticas que eu vou passar para você aqui, que são práticas que vão te ajudar a ficar mais no momento presente e a controlar tudo isso que você esteja sentindo. Primeira coisa, a gente precisa aprender a manter a calma. E aí, no caso de uma crise de ansiedade, fazer exercícios que te façam realmente prestar atenção plena no momento presente. É para você ir controlando esses sintomas. Uma prática que você pode colocar é prestar atenção nas partes do seu corpo. Por exemplo, meu pé. Onde está meu pé? Né? Presta atenção onde você está tocando, onde que você está pisando, ou se você está calçando alguma coisa ou não, por exemplo. Aí traz a atenção para a perna. Traz atenção para o quadril, vai trazendo atenção para as diversas partes do seu corpo e prestando atenção como é que essas partes estão, se você está sentindo alguma coisa nelas ou não, se elas estão tocando em algum lugar ou não, qual é a sensação que isso está te trazendo. Então, essa é uma das práticas. A outra prática que você pode fazer é prestar atenção no seu entorno mesmo. Como eu falei agora há pouco sobre a questão da contemplação, então independente de onde você esteja, olha para o seu entorno, foca em um objeto e descreva esse objeto, mesmo que mentalmente. Qual é o tamanho, qual é o material, qual a cor dele, ele está longe, ele está perto, você consegue tocar? Então vai fazendo essa descrição. Não precisa ser de vários itens, mas pega um item e descreva ele completamente. Depois, se for o caso, pega um outro item ali do ambiente. E aí isso vai tirando o foco daquela preocupação, daquilo que desencadeou aquela possível crise, aqueles sintomas, né, mais preocupantes, vamos dizer, e aí trazendo você para o momento presente. Em relação à respiração, o ideal é que você faça a respiração, que você preencha na inspiração primeiro o abdômen, em vez de encher os pulmões, joga a inspiração lá para o abdômen, e aí depois você vai trazendo o seu tórax para o seu pulmão. E aí na hora de esvaziar, o processo inverso, você esvazia o pulmão, né, esvazia o tórax, esvazia o abdômen. Outras técnicas de respiração, a gente tem a respiração enquadrada, por exemplo, como se você inspirasse, né, em alguns segundos, que pode variar de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, inspira em 3, segura em 3, solta em 3, segura novamente, vazio em 3. Aí isso pode ser em 2, 2, 2, 2, ou 4, 4, 4, 4. Varia muito da capacidade de cada uma das pessoas, né, de cada pessoa, para fazer esse ciclo da respiração enquadrado. Tem também a técnica de inspirar, segurar e expirar no dobro do tempo. Por exemplo, inspira em 2, segura em 2 e expira em 4. Ou inspira em 3, segura 3, expira em 6. Ou em 4, 4, 8. E assim vai, de acordo, de novo, com a facilidade com que você tenha para fazer esse exercício. Importante que seja um exercício que você vai fazendo realmente de uma forma tranquila, de uma forma fluida, né, sem te forçar. Vai te realmente trazendo mais para o momento presente, te acalmando, desacelerando tudo isso que você possa estar sentindo por conta de uma possível crise de ansiedade, por exemplo. E o último exercício é o exercício do 5, 4, 3, 2, 1, que funciona da seguinte forma. No momento ali que você percebe realmente que a ansiedade está tomando uma proporção muito grande, que você possa estar entrando em crise, você vai se concentrar no seu entorno, né, no ambiente onde você está, e você vai primeiramente nomear
5 coisas que você consegue ver. Então, olhe para 5 objetos, 5 coisas que estejam ali naquele local e nomeie. Fale o nome de cada um ou mentalize o nome de cada um. A segunda etapa, você vai observar 4 coisas, 4 itens que você consegue tocar. E se possível for, toque nesses itens, para você sentir como é o toque nesses objetos. Ou, se você não conseguir tocar em todos eles ali, por algum motivo que seja, imagine como seja sentir esse toque. Depois, a terceira etapa, são 3 itens que você consiga ouvir. Pode ser vozes, né, das pessoas conversando ao redor, alguma música que esteja tocando, algum som de repente na TV, ou até de algum aparelho eletrônico, né, algum eletrodoméstico que esteja aí próximo de você, que possa estar fazendo algum barulho, o som da rua, alguma buzina, enfim. 3 sons que você consiga ouvir, prestar atenção e que você vai nomear, você vai observar quais são. Depois, na quarta etapa, 2 coisas que você consiga sentir o cheiro. Pode ser, de repente, o perfume de alguém ali em volta, ou até alguma comida que esteja sendo preparada, algum cheiro de algum material, de algum item que esteja próximo de você, algum objeto, alguma planta, enfim. É, se possível, sinta esse cheiro, ou pelo menos imagine o cheiro daquele item. A última etapa é uma coisa, um item que você consiga sentir o sabor. Se for possível, você puder botar na boca e sentir o sabor, maravilha. Se não, pelo menos que você imagine o sabor daquilo, ou de algo que esteja ali no seu ambiente, ou que seja de alguma coisa que você goste muito de comer, por exemplo. Então esse é um exercício bem bacana e que realmente te ajuda muito a estar no momento presente e a tirar a sua atenção daquilo que possa estar causando a sua preocupação, né? A sua ansiedade ali, o medo, de repente, que esteja envolvido ali naquele momento. E aí, pra gente finalizar, claro que existem várias coisas que você pode ir colocando no seu dia a dia para evitar, né, a ansiedade, para, se possível, evitar crises ou pelo menos ir controlando, mas existem certos momentos, certas situações que demandam um cuidado maior, uma atenção maior, né, um olhar mais especializado. Se você estiver passando por crises de ansiedade, não deixe de procurar realmente o tratamento adequado com um psicólogo, com um psiquiatra. Às vezes precisa de uma medicação também para combater. Então é importante ter esse olhar profissional. E aí também, claro, tem a opção em conjunto das terapias alternativas, das terapias integrativas ou holísticas, enfim, que também podem te ajudar a, inclusive, investigar um pouco mais de onde vem toda essa ansiedade, o que está por trás dela, qual medo, de repente, né, que você tem que te causa essa ansiedade, de onde que esse medo surgiu, quando que ele surgiu, o que tem por trás dele, enfim, para você ir trabalhando essas questões, trabalhando essas possíveis crenças que você tem aí, tá? Estejam desencadeando numa ansiedade, ressignificando algumas coisas em você, para que você possa realmente mudar a sua forma de encarar as situações. Faça isso muito por você, sim, para você evitar esse tipo de problema, de transtorno e até outros problemas que isso pode desencadear, e pensando, claro, também nas pessoas aí à sua volta que são importantes para você, que de repente estejam sofrendo com as suas possíveis crises aí também, tá bom? Então era isso, meus amores, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado, que eu tenha trazido um pouco mais de luz sobre esse assunto. Se você chegou até aqui, comenta aqui, #ansiedade sob controle, que eu vou gostar de saber que você chegou até o final, beleza? Lembra de deixar o seu like se você gostou. Se não se inscreveu ainda, já se inscreve para receber mais reflexões assim e compartilha com aquela pessoa que você sabe que pode se beneficiar com esse assunto. E aproveita e clica nesse próximo vídeo que vai aparecer aqui também, que com certeza vai te ajudar bastante. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Se cuidem. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.